mais uma edição do CQCS Mulher. Hoje, excepcionalmente, eu, Sueli dos Santos, jornalista do CQCS, vou ser a responsável por conversar com mais uma mulher de destaque do mercado de seguros. A convidada de hoje é Simone Visani, advogada, presidente da Sossegura, a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros e sócia do escritório Visani e Tostes Advogados. Ela vai compartilhar conosco sua trajetória, experiências e, claro, também sobre o incrível trabalho que ela tem feito à frente do Sossegura. Olá, Simone, seja bem-vinda ao CQCS Mulher. É uma alegria poder conversar com você nesse programa tão especial. Eu quero começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouco da sua história profissional, como o direito e os seguros entraram na sua vida. Olá, Sueli, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigada a toda a audiência. Bem, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, talvez o mais correto seja eu responder que o direito me escolheu. Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, meu primeiro emprego formal, ainda menor de idade, e eu já lidava ali com as questões de direitos trabalhistas, na parte de pessoal, né, de departamento pessoal. Depois eu fui trabalhar no cartório, em Petrópolis, né, a cidade do interior onde eu nasci. E ele ficava dentro do fórum. Então, esse cartório, eu ali trabalhava com escrituras, registros de imóveis, as questões de direito imobiliário, e o convívio todo com o meio jurídico estava ali. Então, foi até natural a minha opção pela faculdade de Direito. Sobre o mercado de seguros, eu comecei na capital do Rio de Janeiro, em 1992, na área técnica de automóvel. Foi em uma das maiores seguradoras do país. E foi incrível essa experiência, que foi a primeira corporativa, né, na minha vida. Eu jamais havia planejado trabalhar com seguros. E eu lembro que eu ouvia que o seguro era viciante e que uma vez que você entra, jamais sai. E não levei muito tempo para me apaixonar, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Ficou esse alerta aí do vício pelo seguro e eu me apaixonei. E a partir daí trabalhei como corretora de seguros, tornei-me uma executiva em algumas das principais seguradoras do país, sempre nas áreas técnica e comercial, desde o massificado ao grande risco, inclusive resseguro. Tive cargos de liderança, mas chegou um momento que eu decidi aliar as minhas duas grandes paixões, o direito e o seguro. Com todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos, eu parti então para o meu próprio negócio, trabalhando em direito de seguros. E há mais de 15 anos eu fundei a Visani Tostes Advogados Associados. E lá eu tenho um time bem diverso, e esse momento da minha vida intitulou o meu capítulo do livro Mulheres do Seguro. Tenha sempre um plano B. Simone, na sua trajetória, talvez pelo fato de repente, você ter vindo de uma cidade pequena, Petrópolis, teve alguma mulher que te inspirou na sua trajetória? Então, Sueli, sem dúvida, muitas mulheres inspiraram a minha vida, né? A minha mãe foi a minha primeira inspiração, deixando a cidadezinha do interior tão jovem para buscar oportunidades na capital de São Paulo, com o objetivo de ganhar mais para poder me sustentar. Ela me educou para a minha independência financeira, orientando-me a estudar muito, ter uma profissão e jamais depender, por exemplo, exclusivamente de um casamento. Depois, dentro do mercado de seguros, eu conheci mulheres fantásticas, mas eu darei destaque aqui a Berenice Areias, que me inspirou a ser uma mulher empreendedora, e a Margot Black, uma grande mentora que chegou lá no mais alto cargo de nível corporativo, além dela ter me ajudado muito, né, a fundar a Sou Segura. Mas eu acredito que cada mulher pode inspirar muitas outras com suas lutas e histórias de superação. As mulheres sempre acabam inspirando umas às outras, né? Sejam as mais próximas, que fazem parte da família, ou uma amiga, é sempre algo inspirador. Simone, em algum momento você deixou de fazer ou pensou em deixar de fazer alguma coisa por ser mulher? Principalmente quando você trabalhava em Petrópolis ou quando você começou a atuar no mercado de seguros? Então, Sueli, desde criança, brincar com meninos era meio tabu. Depois, comportamentos de menina e tarefas domésticas eram ensinados pelos meus avós. E ficar mocinha era um sinal de vergonha, onde eu precisava ter outro comportamento, pois havia o risco da gravidez. E aí a gente deixa de ser criança rapidamente.
Eu diria que na carreira já deixaram sim de me promover por ser mulher, mas eu me reinventei. Não fiz disso um obstáculo muito grande, mas com certeza as barreiras existem no mundo corporativo. Essas barreiras elas acabam até afastando algumas mulheres de cargos mais importantes, né? Acho que não vou dizer todo mundo, porque seria generalizar, e generalizar é perigoso, mas muitas pessoas conhecem mulheres que acabaram sendo impedidas de ter uma promoção ou de acabar ocupando um cargo importante justamente pelo fato de ser mulher, né? Isso é muito triste, assim. E a diversidade, como é que esse tema despertou atenção para você? Você sempre conviveu com pessoas das mais diversas? Como é que isso aconteceu na sua vida, o tema da diversidade? Então, eu vou voltar um pouquinho também na infância. Minha mãe nunca me criou com preconceitos, né? Eu ganhava bonecas negras de pano, né? Porque veja só, hoje em dia você tem finalmente bonecas negras no mercado, mas você não encontrava isso. E minha mãe já me presenteava desde criança, ela já buscava quebrar essas barreiras, me motivava a brincar com os meninos, ao contrário dos meus avós. Enfim, em 2001, eu fui convidada a fazer parte do Clube das Luzinhas Executivas de Seguros do Rio de Janeiro. E o clube funcionava entre amigas, nasceu dessa necessidade de networking. Todas éramos conselheiras e atuávamos como voluntárias. E aqui começava a minha trajetória no universo da diversidade e inclusão, com ênfase na equidade de gênero. Em 2004, eu sugeri e fui responsável pela criação do nosso site, com várias maneiras de interagirmos, e a realização de mais eventos. Começamos a engajar o mercado através do patrocínio das instituições e trazíamos os assuntos do cotidiano da mulher, assuntos técnicos e de capacitação, sempre regados ao networking, uma forte característica do nosso grupo. Nossos eventos passaram a ser abertos ao público masculino, proporcionando maior inclusão e equidade. Até que em 2018 chegou a hora de sairmos do informalismo, nascendo assim a AMES, uma ideia concebida bem antes, que foi muito trabalhada naquele pequeno grupo em 2017, quando eu já planejava me mudar para São Paulo. E a Margot Black já com a aposentadoria. As demais cofundadoras abraçaram comigo a ideia e nasceu a AMES, hoje eu sou segura. Então foi assim. E a AMES tem feito um trabalho super importante, né, dentro do mercado de seguros, ampliando a discussão, e é um trabalho que realmente tem sido bem reconhecido. E esse ano, a AMES mudou a marca para Sou Segura. A entidade ganhou mais participação e a discussão sobre diversidade ganhou mais espaço no mercado de seguros? Isso, Eli, sem dúvidas. O tema era incipiente no nosso mercado, apesar de contar com o trabalho da CNSEG e de muitas empresas adotarem políticas, a própria Escola de Negócios e Seguros promovendo estudos específicos para identificar o número de mulheres no mercado, na prática, muito pouco se falava a respeito. Esse trabalho veio sendo reforçado também pelo Diving Festival, um festival mundial que acontece todo ano em setembro, e onde nos lançamos em 2018. Desde então, sempre promovemos painéis neste festival. Este ano não será diferente e falaremos sobre o tema Aliados da Equidade de Gênero, uma versão plural. Será dia 21 de setembro, às 16 horas, com transmissão ao vivo na plataforma do festival. Estão todos convidados. A Sou Segura veio como causa, como uma forma de ser abraçada, trazendo os homens e mais empresas com muito mais engajamento, principalmente na era digital. Apesar de sabermos das dificuldades, nossa principal missão é o empoderamento feminino. E a Sou Segura busca como uma de suas principais metas a equidade de gênero no mundo corporativo para que as mulheres possam assumir o protagonismo de suas carreiras e chegarem ao topo. Hoje, apesar de sermos maioria no mercado e ocuparmos cargos de liderança no nosso setor, embora em maior quantidade, ocupamos menos cargos de alto escalão nas empresas. E nesse contexto, a Sou Segura promove o desenvolvimento da mulher profissional de seguros, difundindo conhecimento, empoderamento e networking, capacitando-as, destacando os talentos femininos e de seus potenciais e aumentando a sua autoconfiança. Claro que essas ações passam pelo engajamento dos patrocinadores, o envolvimento direto dos CEOs e a participação dos homens como agentes das oportunidades e transformação.
É porque é preciso união de todos, né? Então é um trabalho conjunto que todo mundo precisa não só ter consciência, mas também ajudar efetivamente, né? A gente vê que a participação das mulheres no mercado de trabalho, não só no mercado de seguros, ela aumentou. Mas a gente também sabe que muita coisa precisa ser feita. O que você considera o mais difícil hoje para as mulheres dentro do mercado de trabalho como um todo, mas especificamente quando a gente olha para o mercado de seguros? Segundo o terceiro estudo sobre as mulheres no mercado de seguros no Brasil, realizado pela Escola de Negócios e Seguros, houve uma melhora significativa dos indicadores. Desde 2012, quando a primeira pesquisa de gênero foi realizada sobre o retrato da presença feminina no setor. Mas ainda há muito espaço para avançarmos. O estudo indica que cada 4 executivas de seguradoras, apenas uma era mulher. Além disso, as mulheres ganham em torno de 70% dos salários dos homens. Contudo, não só o número de executivas cresceu, como as mulheres em cargos gerenciais aumentaram bastante. Hoje, quase a metade desses cargos, 47%, é ocupada por mulheres. As mulheres são tão ou mais capacitadas que os homens, mas devido ao legado patriarcal, muitas não são encorajadas a assumirem os altos cargos ou funções ditas masculinas. E necessitam trabalhar melhor a autoestima, a autoconfiança, para assumirem desafios maiores. E, para tanto, a sobrecarga de tarefas em casa e tantas responsabilidades para conciliar acabam desmotivando-os. E isso chama atenção para que as empresas proporcionem ferramentas para que as mulheres possam conciliar o lado profissional com as tarefas de casa, a maternidade, e que os homens passem a dividir essas tarefas. Simone, durante a pandemia, com a prática do home office, algumas categorias foram privilegiadas em poder trabalhar de casa. E a gente viu o crescimento de denúncias de violência contra as mulheres. Mas a gente sabe também que em casa ficou mais evidente a sobrecarga de trabalho das mulheres. Então, elas sofreram a questão da violência, sobrecarga de trabalho, cuidado com os filhos, o cuidado com a casa. Dentro desse cenário, como é que as empresas podem ajudar, não a reduzir, mas a facilitar, pelo menos, o trabalho da mulher? Então, Sueli, eu reforço a importância dos aliados em casa, nas empresas, na família, na escola, como você bem pontuou. De fato, a pandemia trouxe uma enorme sobrecarga de trabalho. Muitas mulheres passaram a conviver com as tarefas de casa, em tempos de home office, homeschooling, cuidar da casa, cozinhar, trabalhar, e entre uma tarefa e outra, sempre as reuniões infindáveis. Além de se preocupar com as finanças e a pandemia em si. Muitas cuidando de idosos, crianças, sem qualquer ajuda do marido. Não é uma tarefa nada fácil. Em recente entrevista à Folha de São Paulo, a diretora executiva adjunta da ONU Mulheres, Anita Bhatia, afirmou que as mulheres que já encontravam dificuldades de inserção antes da pandemia estão abandonando o mercado de trabalho. Isto porque, segundo Bhatia, a carga de cuidados das mulheres é muito pesada. Elas já faziam 3 vezes mais do que os homens antes da pandemia. E agora, com as crianças em casa, o ensino remoto e outros encargos, as mulheres têm abandonado, sim, desistido do mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa da USP realizada em 2020, a pandemia afetou a saúde mental e aspectos comportamentais dos brasileiros. Um estudo realizado entre maio e junho, com homens e mulheres de várias regiões do país, mostrou que um número grande de pessoas apresentou durante a pandemia sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Houve também maior consumo de drogas ilícitas, de cigarros, de medicamentos e de alimentos. As mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, respondendo por 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Sobre a violência, eu acredito que a pandemia agravou, mas não é a causa. A violência sempre esteve presente com números alarmantes e chocantes. Na pandemia, o convívio forçado sem as opções de lazer e com essa sobrecarga toda, naturalmente trouxe um aumento de 30% de denúncias. Ferramentas online foram criadas, leis foram sancionadas, pacotes e campanhas. Mas a efetiva mudança começa pela conscientização dos homens, da sociedade, das empresas e também de nós, mulheres, para que não julguemos as demais mulheres vítimas de violência, acolhendo-as e auxiliando na mudança do comportamento dos homens, pois a violência, ela é cultural. Veja a estatística da violência no Brasil. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida, a cada 2 horas assassinada,
a cada 15 segundos assediado. O Brasil é o país mais violento da América Latina, o quinto país que mais mata e violenta mulheres, embora possua a terceira melhor legislação do mundo. 20% das colaboradoras das empresas sofrem violência. O governo não dá conta de combater a violência, embora custe 50% menos que a corrupção. Ou seja, cabe às empresas cuidar das suas colaboradoras na empresa e em casa, auxiliando-as, facilitando a conciliação das tarefas domésticas com as de trabalho, educando os homens, os seus colaboradores, facilitando, criando grupos de escuta ativa, tentando identificar quem são essas mulheres e acolhendo-as. Eu acredito que é uma força-tarefa entre empresa, família, sociedade em geral, escola. É difícil, mas a gente consegue combater se unindo. É porque acaba sendo uma responsabilidade de todo mundo, né? Quando a gente ouve, e todo dia tem caso de violência contra a mulher, a gente se questiona até que, assim, o que está acontecendo? Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a mulher cansou de ficar quieta. Então, ela tem falado, tem reclamado, tem denunciado, e a gente se assusta com os números, e de pensar que esses números ainda são poucos, porque ainda existem muitas mulheres que não denunciam a violência que elas sofrem, né? Inclusive, a ANES proporcionou, há alguns dias, uma imersão contra a violência, né? Contra as mulheres, uma discussão importante, que contou com a participação de especialistas, né? A ANES pretende continuar fazendo esse tipo de evento, Simone? Sim, a Sou Segura, ela todo ano faz esse tipo de evento, né? Ela o combate à violência é uma pauta fundamental da Sou Segura e vamos continuar até que a gente consiga efetivamente implementar ações também dentro das empresas. Simone, a gente vê que a diversidade é um assunto importante para as empresas, mas para a sociedade como um todo. No caso da mulher, a gente sabe que a população é formada por maioria de mulheres. Você acha que a gente vai demorar muito tempo para ver essa porcentagem também nas empresas, de ter um ambiente diverso, não só no aspecto feminino, mas também no aspecto de representatividade de negros, de indígenas, de gays? Você acha que isso vai demorar muito tempo para a gente ter um ambiente efetivamente diverso dentro das empresas? Sueli, é muito difícil a gente estimar o tempo, né? Nós estamos longe do ideal, mas a gente tem que ser otimista, porque a sociedade agora está aberta ao diálogo, as entidades, as empresas, as instituições, as leis estão mais favoráveis à inclusão. Mudar uma cultura leva tempo. Infelizmente, estamos correndo um grande risco de retrocessos, que afeta muito, principalmente a evolução da mulher. E aí, dentro da Sou Segura, a gente também trabalha a conscientização dos demais pilares, porque se a gente falar da mulher 360, em 360 graus, né, a gente vai estar falando de toda essa diversidade. E eu reforço a necessidade de mais mulheres na liderança, porque as mulheres, elas têm empatia, acolhimento, e elas acabam trazendo todas as demais mulheres e todos os demais pilares da diversidade. Então, a mulher, ela não tem esse viés do preconceito, uma vez que ela é mãe de toda essa diversidade, com muita empatia e acolhimento. E na Sou Segura, nós trabalhamos as mulheres jovens, idosas, deficientes, mulheres negras, mulheres com a questão da comunidade LGBTQIA+. Então, toda essa diversidade acaba sendo também trabalhada na Sou Segura e também por outras instituições. Mas é preciso envidar muitas forças para que possamos atingir num tempo bem menor do que se estima no mundo a tal equidade e não deixar que a mulher perca ainda mais espaços. A maior dificuldade está no fato de quantas mulheres chegam aos cargos de média liderança, elas acabam permanecendo achatadas ali, sem maiores avanços ou perspectivas de crescer na carreira. Elas estão subrepresentadas nos C-Levels e nos conselhos. Fora o gap salarial, pois mesmo ocupando as mesmas funções, exercendo as mesmas tarefas que os homens, elas ganham entre 71% a 75% do salário pago a eles. A boa notícia é que vimos um movimento grande do mercado contratando mulheres para cargos de liderança durante a pandemia, inclusive promoções e até mesmo a cargos de CEO, o que significa que estamos evoluindo, mas ainda há muito para fazer.
A pergunta que fica é se somos maioria no mercado, por que esse número não se reflete nos cargos de decisão estratégica dentro das empresas? E aí, como você bem lembrou, não só de mulheres, mas de toda uma diversidade. Quanto mais diversidade na empresa, melhor para que possa atender os seus consumidores, que são diversos. Uma empresa só será sustentável se representar a sociedade na mesma proporção que ela é composta. E esta representatividade precisa estar no topo das organizações e fazer parte das pautas como um dos temas prioritários. Ainda há muito a ser feito. A equidade de gênero como primeiro pilar da diversidade não é uma luta de agora. Acreditamos que estamos ajudando na mudança do olhar no topo das organizações, nas instituições, nas mídias sociais e, mais do que nunca, não podemos deixar de tratar desta pauta tão importante. As mulheres em condições de igualdade e oportunidades não é apenas uma questão de justiça social, mas também de maior lucratividade para as empresas, comprovadamente, além da melhoria do clima e engajamento. Então, a questão do tempo, ela vai depender de um esforço coletivo e das empresas em darem as oportunidades, em olharem para essas ações e as políticas, saírem do papel efetivamente e agirem. Realmente, é um assunto... a questão da diversidade, na verdade, ela já extrapolou, né? Fronteiras ou se tinha algum limite, porque já existem pesquisas que mostram que empresas com ambiente diverso, elas lucram, elas trazem lucratividade e acaba sendo bom para todo mundo, né? Porque gera emprego, gera renda, a economia anda, porque as pessoas podem comprar, enfim, é um tema que acaba... é responsabilidade e é importante para todo mundo. Bom, a gente está chegando ao fim desse programa e eu queria agradecer muito a presença da Simone, a presidente da Sossegura, que compartilhou a sua história. E, claro, eu quero fazer a clássica pergunta sobre quem é que a Simone gostaria de convidar para ser a próxima entrevistada do CQCS Mulher. Você já tem um nome, Simone? Sueli, eu vou convidar a vice-presidente da Sossegura, Camila Davoglio, que me substitui, está sempre junto comigo, e vai também mostrar aí o conhecimento técnico, ela é uma atuária excelente, e para além da diversidade e inclusão, a gente também está trazendo aí as mulheres tecnicamente para falar de seguro, e quem sabe ela não vai convidar mais mulheres atuárias, e a ideia é diversificar essas mulheres incríveis que estão sendo convidadas pelo CQCS, pela TV CQCS Mulher, uma excelente iniciativa, quero parabenizar todos vocês, e ao Gustavo por ter criado esse espaço de fala, mais um espaço para a representatividade da mulher. Que bacana, é o nosso lugar de fala, né, dentro desse espaço do mercado. Então, gente, é imperdível a próxima edição, que vai ter a presença da Camila, a vice-presidente da Sossegura. A gente se despede aqui. Obrigada, Simone, pela sua presença e participação. E a você que nos acompanhou. Até a próxima edição do CQCS Mulher.